10h31 minutos, cá estamos nós de regresso. Vamos falar da situação do VIH em Angola e é importante voltarmos a olhar para a taxa que foi apresentada na última marcha de luta contra o SIDA no nosso país. Nós teremos em conversa Paulo Nascimento e iremos hoje olhar para esta situação que não só o mundo, Angola também vive, e geralmente os dados têm vindo a ser apresentados a cada 1 de dezembro, mas este ano vamos olhar para a situação de modo diferente. A Covid-19 terá provocado algum desequilíbrio na questão do combate à luta contra a SIDA, uma vez que a sociedade reduziu com muita significância a atenção que era prestada a esta doença. Apesar das autoridades sanitárias continuarem com o mesmo foco na doença, mas notou-se que houve menos atenção da parte das pessoas no vírus. Paulo Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ilustre Afonso. Bom dia, produção. E bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham a estas horas. Muito bem, antes de seguirmos com a conversa, vamos rever a matéria. A taxa de prostituição e pobreza são apontadas como as causas do aumento de casos do VIH e SIDA no nosso país. De acordo com os últimos dados, mais de 350 mil pessoas em Angola são portadoras do vírus da imunodeficiência humana adquirida e deste número, 40% são residentes da cidade de Luanda. Uma marcha que visou sensibilizar e apoiar as pessoas que padecem do vírus do VIH e SIDA, que começou na Cidadela Desportiva e culminou no Largo do 1º de Maio. O vermelho e branco foram as cores predominantes nesta ação que juntou mais de 2.000 pessoas. O país conta com mais de 350 mil pessoas vivendo com a doença, sendo Luanda no centro das atenções, o que torna preocupante pelo facto de muitos doentes estarem a abandonarem o tratamento por falta de alimentação, como nos avança Antônio Coelho, presidente da ANASO. Mais de 50% das pessoas que vivem com VIH abandonaram nesse momento o tratamento por falta de alimentação. Estamos também a realizar essa marcha para resgatar o compromisso da luta contra a SIDA, que, como vocês sabem, ficou parcialmente adormecida com a entrada em cena da pandemia da Covid. Portanto, com essa marcha, queremos dizer que em tempo de Covid-19 também é possível lutar contra a SIDA, contra a malária e contra a tuberculose. A situação, como vocês devem saber, é preocupante e em alguns casos dramática. Nessa altura em que vos falo, o país tem mais de 350 mil pessoas vivendo com VIH, 40% dessas pessoas estão na província de Luanda. Quer dizer que Luanda tem nesse momento cerca de 161 mil pessoas vivendo com VIH. Das 350 mil pessoas que vivem com VIH, apenas 110 mil estão a fazer terapia antirretroviral. As demais, infelizmente, não estão a fazer. Antônio Coelho diz que os números são preocupantes, sendo que a província do Cunene lidera, ao passo que a menina dos olhos bonitos Luanda soma e segue com o município de Viana na frente. A província mais afetada é do Cunene, com 6%, depois o Cubango com 5%, e depois temos as Lundas com 4%. Mas há também uma província que nos preocupa, que é o Kwanza Norte, que tem 3%. Mas a nossa menina dos olhos é de facto Luanda, porque Luanda tem mais de 8 milhões de habitantes e tem uma prevalência de 2%. O município mais afetado é o município de Viana e o distrito mais afetado é o distrito do Zango. Por quê? Porque nós, quando estamos a trabalhar com Viana, quando estamos a trabalhar com o Zango, percebemos que eles têm determinantes sociais que estão a contribuir para a disseminação da epidemia. Estamos a falar da alta taxa de prostituição, estamos a falar da alta taxa de pobreza, estamos a falar da falta de informação, estamos a falar, sobretudo, do alto índice de estigma e de discriminação associada ao VIH. O vice-governador para a área social de Luanda entende que esta luta deve ser comum para a redução desta doença que afeta a muitas famílias. Temos uma responsabilidade acrescida no âmbito da luta que devemos fazer em conjunto para a erradicação deste mal que tanto afeta a população de Luanda.
Como sabemos, é um problema que afeta não apenas adultos, mas também crianças. Por isso é que nós nos juntamos a esta causa da ANASO, mas também que é abraçada por outras instituições, como a Polícia Nacional e as Forças Armadas, o que simboliza, de facto, a luta conjunta que todos nós devemos fazer para proteger todas aquelas pessoas que vivem com esta pandemia. Enquanto isso, a sociedade civil também deixou o seu parecer sobre este flagelo mortífero. Estamos aqui nesse ato que tem muita, mas muita importância, porque aqui conseguimos pensar e refletir que a SIDA é um fenômeno que afeta a todo mundo e todo mundo é chamado nessa guerra contra esse fenômeno. Neste momento estão numa condição muito vulnerável, como toda a gente já sabe, porque a maior parte da atenção está a ser dada, de facto, à pandemia, que é primordial. O Dia Mundial da SIDA é assinalado em todo o mundo no dia 1 de dezembro. Nesta altura, o país registra em média 26 mil infecções por ano, sendo que 13 mil mortes por VIH e SIDA, visto que estamos em presença de uma doença que ceifa vidas de forma silenciosa. O lema das jornadas do dia 1 de dezembro deste ano é acabar com as desigualdades. Bom, ali está então o caso. O município de Viana é o mais afetado de Luanda e os casos continuam a subir. A situação agravou ainda mais com a chegada da Covid-19. Paulo, algum comentário a fazer na matéria que acabamos de ver? Ilustre Afonso, sobre a matéria que acabou de passar, se calhar o comentário que vinha logo de imediato é porque o Zango ser o distrito mais afetado. Ou ainda porque Viana ser o município mais afetado. Se calhar começaríamos por dizer, por ser o município mais populoso, dado que Luanda também é o mais afetado, dado o seu número populacional, Viana também, por ser o município mais populoso, também continua a ser o mais afetado. Mas a questão do Zango não é muito só pela questão populacional. A questão do Zango tem muito a ver com a forma que surge o próprio Zango. Certo. O Zango surge para acudir os problemas de Luanda. O projeto do Zango surge primeiramente para quando houve aqui o projeto de requalificação da cidade de Luanda, algumas zonas que estavam a ser requalificadas, algumas zonas sinistradas, alguns povos que estavam em zonas de risco, em valas de drenagem, foram para o Zango. E quando se criou o Zango, não se criou as devidas condições para albergar as pessoas. Criou-se pelo menos sítio para as pessoas viverem e não se criou as condições como questões sociais. Isto fez com que juntasse num só bairro pessoas vindas de outras zonas. Com hábitos e cada um diferentes. Com seu hábito e costume diferente. Para dizer que eu lembro que um dos primeiros habitantes do Zango foram as pessoas da antiga as barrocas, aquela que está ali depois do Miramar. Houve o pessoal da ilha, houve o pessoal da Chicala. Já nos questionamos de que vivia as pessoas dessas zonas. Sabíamos que, por exemplo, nos anos 90, já a ilha de Luanda, as próprias barrocas do Miramar, a própria Chicala, era a zona em que o número de prostituição era elevado. Se tiraram as pessoas dali com este comportamento, levaram para onde? Para o Zango. Obviamente, o comportamento das pessoas tem tendência de ir com... E perante as dificuldades pode encararam piorar. aquela maior dificuldade de não ter condições sociais. As pessoas simplesmente olharam uma forma de se manter. E aí dizer que se calhar também há aí uma falha do nosso lado. Por quê? Porque não criando as condições, criaram a vulnerabilidade. Expuseram lá quase todos os tipos de problemas, hoje está no Zango. Desde a droga, desde a prostituição, desde o alcoolismo. Esse por si só não tem como não elevar
a taxa de contaminação ou a taxa de maior número do Zango. Pois, quanto a outras questões já de âmbito comportamental, como eu, por exemplo, falou da exposição, o consumo de drogas, álcool e outros elementos que alteram o comportamento das pessoas, tem alguma influência no aumento de casos? Tem sim, sobretudo a droga. Existe um determinado tipo de droga que ela é simplesmente aplicada por via de injeções. E muitas das vezes é partilhado a mesma seringa e a agulha. Aí há um risco eminente logo de imediato. A questão, por exemplo, do álcool. Sabemos que o álcool afeta sobre o sistema nervoso do indivíduo e muitas das vezes leva o indivíduo a ter comportamentos não muito bons, não dos melhores. Sendo que, na maioria das vezes, até o consumo é mesmo com o intuito de determinadas práticas, que é o caso, por exemplo, de prostituição. Só para termos em conta que a maioria das prostitutas estão sempre sob efeito de droga ou álcool. O que, por si só, elas defendem, os indivíduos que fazem essa prática, defendem que para praticar o ato tem que estar sobre os efeitos. Daí vai fazer de certeza sem o maior controle possível, sem as devidas exigências, sem as devidas recomendações. Este também é um dos grandes fatores que leva aquilo. E está a questão que é a primeira de todo, o maior problema de todo, a pobreza. A pobreza por si só é o maior problema de qualquer mal que afeta a sociedade de Angola. Há um outro ponto importante de falarmos, que é o estigma e a discriminação. Hoje continuamos a ver pessoas que, infelizmente, maltratam outras por estas serem portadoras desta ou daquela doença, desta ou daquela condição de saúde. E o VIH é uma das doenças mais, ou as pessoas vivendo, são as mais discriminadas. O que dizer sobre esse assunto? Temos aqui ainda um número elevado de discriminação, porque as pessoas até nem param para fazer um reparo com a devida atenção. O SIDA é uma doença realmente que ao momento não tem cura. Hoje faz quase 70 anos que existe a doença, pois embora os primeiros casos surgem nos anos 80. Mas a SIDA não é das piores doenças que existe. Ou seja, nós estamos até a discriminar o indivíduo que pode ter o vírus em si, consigo e viver normalmente. Ao passo que nós discriminamos o indivíduo que tem o VIH e SIDA, ou VIH, e se calhar agora com essa questão do Covid, que devíamos usar, não discriminar, mas, por exemplo, recomenda-se o distanciamento. As pessoas não cumprem com o distanciamento, prova disso vimos diariamente nós nos aglomerados de pessoas. Estamos aí nos abraços e beijos. Mas a questão do VIH-Sida, que é uma questão que até está provada cientificamente, e hoje diz-se em qualquer sítio que ela não se transmite por via de aperto, de mão, de contato. As pessoas afastam-se. Isto mostra aqui evidências claras que é falta de consciência por parte de algum cidadão. Dizer que a discriminação mata mais do que a própria doença, porque o indivíduo que já vive com a doença ou vive com o vírus, ela se tiver a cumprir com aquilo que são as recomendações, se tiver a fazer a medicação, ela tem a vida normal, ela faz a sua vida normal, não é impedida de nada, pois embora ele é recomendada alguns cuidados. Mas em termos de problemas de saúde ou de grandes problemas, ela se cumprir não há grandes problemas. O maior problema está em nós, que em vez de apoiarmos, porque o SIDA é um problema de todos nós, é uma luta de todos nós, e ela começa por si só a vencer por pessoas como nós, conscientes, ainda temos este problema de discriminar. Pois. Ali onde damos a vitória à doença. Problema... Nós temos temos uma vitória, ao contrário da doença, na questão, por exemplo, da contaminação dos indivíduos com idade inferior de 15 a 0 anos. Isso tudo por causa da campanha Nascer Livre para Brilhar. É uma campanha que surge em 2002
ela tem como responsável as primeiras damas dos países de África. Alguns países de África as primeiras damas juntaram-se e abriram essa campanha. Esta campanha, só de 2010 a hoje, já evitou cerca de 2 milhões de contaminações de indivíduos, de crianças com 0 aos 15 anos. E por si só levou ao tratamento muitas mulheres. Por quê? Hoje por hoje, se prestamos atenção, toda mulher concebida já lhe é exigido o teste de VIH-Sida. Desde o momento que ela faz o teste de VIH-Sida, ela passa para um controle sanitário, ou seja, o Ministério da Saúde, o órgão de tutela, já tem aquela indivíduo, aquela parturiente, como pessoa infectada e já passa naquilo que é o tratamento diário. O corte de transmissão vertical. O corte de transmissão, ela por si só permite ou evita que surjam novos casos da mãe para a criança. O grande problema não está aí nesse sentido. Estamos a vencer e precisamos, pretende-se até hoje, 2021, que pelo menos 45% de casos seriam sanados. Mas o maior problema está dos 15 aos 25 anos, porque fez-se um estudo e concluiu-se que o maior número de contaminação está nos indivíduos de 15 a 25 anos. Por quê? Isto tudo porque nós não estamos a dar a devida atenção nas crianças. Por quê? Nas escolas fala-se muito pouco do sexo, fala-se muito pouco da doença. Hoje, a prática do sexo, ou seja, as nossas crianças, os nossos adolescentes, estão de forma desorganizada, de forma desorientada a entrar na prática do sexo, sem a devida compreensão do que é, como se faz, como deve se fazer, o que faz com que esse por si só tem a probabilidade de uma maior contaminação. Temos outro caso, por exemplo, que é a questão da testagem. Em alguns países de África, cerca de 38 países de África, a testagem para indivíduos com idade inferior a 18 anos ainda carece de uma autorização dos seus progenitores ou dos seus tutelares. O que, em termos de análise daquilo que é a campanha Nascer Livre para Brilhar, sente que a própria lei cria aqui até uma barreira de testagem. Por quê? Porque se nós conseguimos testar os indivíduos mais cedo conseguimos estancar o problema. Então, entende-se que devíamos começar por aí. Devíamos ter maior número de testagem. Devíamos ter também, é verdade que devíamos ter aqui uma capacidade maior de retroviragem de medicamentos para evitar, porque se haver uma ruptura, se tiver um período, por mais curto que seja, a ausência da medicação, ela por si só dá efeitos negativos. Isto também devemos ter atenção. E há um ponto também importante aqui a referir, que é a desistência de pacientes ao tratamento. Ainda que exista estoque, ainda que exista a capacidade da medicação, mas há aqueles pacientes que infelizmente desistem. Os dados aqui apresentados dão conta de que perto de 120 mil cidadãos cumprem com o tratamento, num total de 350 vivendo, o que é um número reduzido em relação ao total que se sabe. É um número elevado de indivíduos a desistir da medicação, e se não tivermos aqui um trabalho minucioso, sobretudo dos psicólogos, os psicólogos clínicos, vai aumentar. Se não tivermos aqui a responsabilidade, não tivermos aqui o cuidado com esses pacientes, isso vai aumentar. Por quê? Porque o processo de medicação, ou o processo o processo de medicação para as questões das pessoas afetadas é duradouro. Ou seja, o indivíduo que está sob efeito de medicação, na maioria das vezes, ele tem uma medicação contínua. E todos os processos contínuos, eles têm efeito cansativo. Certo. Chega uma altura em que o indivíduo, se calhar, entende que, por não haver manifestação ou efeitos colaterais, ele entende que está tudo bem. E qual é a primeira intenção que lhe vem é a desistência. Agora, se tivermos aí os psicólogos, os indivíduos indicados, acompanhar o paciente, lhe alertar diariamente, e depois também o papel aqui da sociedade civil, nós,
fizermos esse trabalho, alertar diariamente ou em tempo que a continuação ou continuar com a medicação é que está a lhe manter sã, este indivíduo não terá como desistir. Então, aí fazer aquele que é o apelo para as pessoas que estão sobre a medicação, dizer que o seu bem-estar depende da continuação do uso da medicação. Para os que não estão, o maior problema está para os que não têm conhecimento. Porque há indivíduos que já estão com esse vírus há mais de 5 anos e não sabem. E sendo que é preciso que todos nós tenhamos isso como um compromisso a sério, a fim de não dizer combater, porque ainda não, o projeto é para até 2030, acredito que vamos conseguir se tudo fizermos e fizermos bem. Mas temos aqui, daqui para frente, fazer tudo o que é possível de forma a evitar novas contaminações e proteger os que já estão contaminados. Muito bem. Então, Paulo, o nosso tempo já não nos permite para mais conversa. Obrigado pela presença e estaremos juntos em próxima ocasião para outros assuntos. Obrigado, Afonso. E fica aqui o apelo, então, caro telespectador. Vá ao posto de testagem e conheça o seu estado serológico. Se estiver infectado, cumpra com a medicação. Você que é amigo, que sabe que o seu amigo, seu familiar esteja infectado, não discrimine, não afaste. Saiba que todos estamos sujeitos a qualquer situação complicada de saúde. Então não seja você a promover o mal. Até segunda-feira.